pessoal, bem-vindos ao Mente Reflexiva, um espaço para você refletir e aprender sobre psicologia toda semana. O episódio de hoje é um tema que circula aí muito pela internet, que é sobre narcisismo. Eu vejo que tá muito em alta, assim, algumas vezes o termo é bem usado, algumas vezes o termo é mal usado. Eu quis trazer aqui hoje, né, como funciona a dinâmica de uma relação quando você tá com uma pessoa narcisista, né? Eu vou trazer aqui muito recorte mais heterossexual entre homens e mulheres, principalmente quando o homem é o narcisista e a mulher é a vítima, né, dessa relação abusiva que normalmente se tem a tendência de ter com pessoas narcisistas, muito porque a maior predominância do transtorno de personalidade narcisistas é em homens, então existem sim mulheres narcisistas e talvez você pode estar me ouvindo, você pode conhecer uma mulher narcisista, só que existe a predominância em homens e então eu vou trazer esse recorte heterossexual pro podcast, mas saibam que vocês podem pegar essas referências, porque é meio que uma fórmula de bolo se relacionar com alguém meio abusivo, meio narcisista. Então, por mais que não seja dentro desses parâmetros que você tenha vivenciado ou tenha visto acontecer, muito provavelmente vai servir aí o que eu vou falar. E eu vou usar aqui como referência, gente, o livro que se chama Corra e Não Olhe para Trás. Como se defender de uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, que foi escrito pela psiquiatra Bettina Boeira e a psicóloga Luciana Teaser. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio para se vocês quiserem comprar um livro, estiverem interessados em ter o livro e tudo mais, que ele é um livro feito por profissionais da saúde para o público que não é da saúde, da área da saúde. E ele é muito curtinho, então eu gostei muito que ele é muito didático. Então, se vocês tiverem interesse em aprofundar mais sobre esse tema de relacionamento amoroso com o narcisista, fica aí a minha indicação desse livro. Mas aqui eu vou trazer só o recorte de como é a dinâmica relacional com a pessoa quando você tá num relacionamento amoroso, né? Você tá namorando a pessoa ali. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Uma coisa que a gente precisa deixar muito claro antes da gente entrar nas fases, porque existe uma receita de bolo, né? Que nem eu falei, é meio parecido. Como é um transtorno, né? As pessoas se comportam meio parecidos e acaba tendo padrões. Mas, antes de tudo, vamos relembrar, gente, que um relacionamento com uma pessoa que é narcisista é uma relação de abuso. Então, é uma relação abusiva. É uma relação que você vai se sentir muito usada e que você também vai se sentir abusada. O narcisista, ele se relaciona com as pessoas como se elas fossem objetos, assim. E, facilmente, elas podem acabar sendo descartadas quando elas não possuem mais serventia. Então, assim, é um jeito meio cruel mesmo de se relacionar com as pessoas, né? Pra quem tá vendo de fora. O indivíduo narcisista, né? Outra coisa que também é importante a gente ter em mente, ele não pensa da mesma forma e ele não sente da mesma forma que as outras pessoas, porque eles são mais insensíveis. Então você fica pensando, mas a Ana tá falando isso daí e a pessoa não tá nem aí, ela não se afeta por isso. Não, gente, a pessoa não se afeta por isso, a pessoa tá nem aí. Então, quando eu estiver falando aqui sobre narcisista, tenham essas coisas em mente, né? Então, toda a ética, a empatia que talvez você tenha na hora de se relacionar com alguém, talvez uma pessoa narcisista não vai ter. Então, não pense que a pessoa vai agir com empatia ou com senso comum ou o que é mais respeitoso. Não. Isso não estão nas regras do jogo. E pra gente começar a entender uma dinâmica de relação com o narcisista, a gente vai pensar em 3 fases da relação, que elas são muito importantes. Que também não deixam de se permear com as fases de abuso de um relacionamento abusivo. Quem já viu aí circulando, né, essas fases de relacionamento abusivo, é parecido. Mas o que as autoras trazem aqui no livro, né? A primeira fase, quando você começa a se relacionar com uma pessoa narcisista, é a idealização ou love bombing. Eu acho que vocês já devem ter ouvido esse termo por aí, desse love bombing, desse bombardeio de amor, né? Desse excesso de amor. Que é essa primeira fase, é quando tudo acontece muito rápido. Você conhece a pessoa, aí ela te proporciona, assim, as sensações incríveis, experiências maravilhosas. Ela vai se mostrar a pessoa mais interessada por você. E também é uma das pessoas mais interessantes do mundo, sabe? É o próprio showman ali, de mostrar o quanto é incrível. E, assim, o objetivo do narcisista, né, é te encher a vítima, né, de amor mesmo. Colocar ela num pedestal, demonstrando, assim, todo o comprometimento com a relação, dedicação, assim, amor ilimitado. É muito amor e é tudo muito intenso. Eu acho que o love bombing, pra mim, tem muito dessa questão da intensidade, assim, esse excesso de demonstração de afeto e também respeito, admiração. Gente, é pra encher a sua bola lá em cima, assim, quando você tá com a pessoa. E por que, né, o narcisista te escolheu pra encher a sua bola e fazer esse love bombing com você? Porque provavelmente o narcisista identificou em você alguma fonte, assim, de suprimento narcísico, né? O que isso quer dizer? Ele identificou que talvez você possa ser uma pessoa que vai cuidar dele como se ele fosse uma criança, que vai dedicar todo o seu tempo e atenção, que vai motivá-lo, que vai dar talvez um bom sexo, um corpo sexy, assim, o status, muitas vezes você ser bonita, dar um certo status pra ele, e você vai protegê-lo. E aí você deve estar pensando, parece uma criança. Sim, eu posso dizer que eu atendo e já atendi pessoas com transtorno de personalidade narcisista, assim, no meu consultório, e tem um quê de infantilização. É estranho pensar nisso, gente, mas narcisistas são pessoas que foram muito feridas no passado. Então,
tem uma certa criança ali machucada sempre querendo sair, sabe? Uma certa infantilidade, um certo "o mundo precisa cuidar de mim porque ninguém nunca cuidou de mim antes". E é por isso que eles são demandantes. Então, assim, o narcisista ele vai saber sugar todo esse cuidado que ele precisa de você e que ele identificou que você sabe dar. É importante também falar aqui que narcisistas, eles normalmente tendem a escolher mulheres mais inseguras, que aí ele que vai dar essa segurança, né, pra essas mulheres, e em troca ele vai receber tudo isso. Então, ele vai investir pesado, assim, em te prender, em te deixar envolvida nessa relação, porque ele notou que você tem essa capacidade de suprir ele, e tem que lembrar que ele é muito demandante. Então, assim, ele vai te dar o verdadeiro conto de fadas e, em troca, você vai cuidar dele, até como se ele fosse uma certa criança, né? É importante esse recorte heterossexual, porque as mulheres desempenham um certo papel social de cuidado, e o homem de ser cuidado. Então, acaba tendo uma certa facilitação de acabar nesses papéis. Só que, assim, esse levantar sua bola, fala que você é a pessoa mais incrível do mundo, isso tem um certo prazo de validade, né? Que é válido até quando ele achar que é conveniente te deixar nesse pedestal. E uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção e cuidado também é que nessa fase do love bombing, da idealização, né, eles fazem uma coisa que no livro eles chamam de espelhamento narcísico, que eu achei muito interessante, que é uma tática que o narcisista usa para observar cada necessidade, cada desejo e cada sonho da vítima. E ele vai se projetar exatamente da forma que é esperado por ela. Então meu sonho é aprender a sambar. Então ele vai virar o sambista. Meu sonho era viajar pra Disney. Ele, nossa, meu Deus, meu sonho é viajar pra Disney também. Ele vai descobrir os seus botões e vai saber apertar eles, porque ele vai se moldar, ele vai virar o personagem perfeito pra você. É uma capacidade que pessoas narcisistas têm de perceber e mapear os desejos, os gostos e os hábitos da vítima. Ele vai se espelhar, ele vai virar um espelho de você. E, gente, todo mundo tem um ladinho de um ego, assim, de gostar de uma pessoa sob medida pra você, né? A gente tem que começar a sentir um cheirinho do golpe quando tá perfeito demais. Tem uma coisa que eu pergunto no meu consultório pros meus pacientes, que eu acho até engraçado, porque talvez seja até um pouquinho banho de água fria, mas tem alguns pacientes que aderem muito bem. Que é, quando começa a namorar e tá naquele, meu Deus, naquele amor, tá tudo lindo, tá tudo perfeito, uma das primeiras coisas que eu pergunto é: perfeito. Você achou uma pessoa muito legal, mas quais são os defeitos? Nesse momento, o narcisista ele não vai ter defeito nenhum, gente. Ele vai ser perfeito pra você. E quando você tá se relacionando com uma pessoa real, uma pessoa que é autêntica, porque a gente tá vendo que isso não é autêntico, né? Ele não tá sendo ele, tá sendo personagem pra te conquistar. Quando a pessoa é autêntica, a pessoa vai ter falhas. E isso é normal. Eu acho que na sociedade de hoje a gente tá aceitando cada vez menos falhas, mas as pessoas, elas são falhas. E isso vai aparecer menos no começo da relação, vai aparecer mais, de acordo que o tempo vai passando, mas as pessoas já dão indício de algumas falhas, tá tudo bem. Eu acho que é até normal e é a gente se habituar com isso, pra gente não ficar pensando que o príncipe encantado existe. E essa fase do love bombing, ela é um pouco essencial pra relação, porque a vítima, ela sabe o potencial de se sentir suprida e se sentir amada. Então, quando as próximas fases, né, a segunda e a terceira começarem, que vão envolver certos abusos, certas desvalorizações, a vítima sempre vai ter como referência a fase anterior do amor. Então é meio do tipo, ué, mas ele não tá me dando amor agora, mas lá atrás ele deu, e eu me sentia ótima, eu me sentia bem, eu me sentia incrível, e sempre fica nessa, a relação, né, você sempre fica na busca desse desejo de quando ele te colocava nesse pedestal e ele fingia ser essa pessoa que de fato ele não é, mas que é perfeita e feita sob medida pra você. Então é importante essa fase do love bombing, do encantamento, exatamente pra você saber que é possível, que você se sente amada, pra você ter esse amor que mal ou bem é um amor, gente, montado pra você sempre usar isso como apoio pra voltar e pra se manter na relação. E aí a gente passa pra segunda fase da relação, a segunda etapa da relação, que é a desvalorização, né? Que é quando esse príncipe encantado vai virar um monstro. E é bem nessa fase aqui que a máscara cai. E você vai começar a conhecer mais a verdadeira essência, sabe? Do narcisista. De onde você tá pisando, quem você tá se relacionando. Que antes ele era um personagem. O narcisista, ele pode iniciar essa fase da relação de várias formas. Ele pode desaparecer, né? O ghosting, né? Que é bem comum atualmente, sem dar a mínima satisfação. E reaparecer como se nada tivesse acontecido, assim, sem remorso, gente. Uma coisa importante, sem remorso. Isso assusta, mas isso é importante pra gente começar a analisar em pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista. Então, Eu sumi e isso te deixou muito mal. assim, não vai ter menor pudor, culpa ou remorso por o que ele tá fazendo e não vai se importar muito em como o comportamento dele tá chegando pra você. E outra forma muito comum, né, de começar essa fase de desvalorização é começar mais pela parte dos abusos, né? Ele pode sumir ou ele pode também começar a abusar, tentando acabar com a autoestima da vítima, arruinar a personalidade, humilhando de formas possíveis. Tem que lembrar que ele já escolhe pessoas mais inseguras, né? E é exatamente pra ele te colocar no chão, porque quando você tá com baixa autoestima, é muito comum deles fazerem sua cabeça pra você achar que você não consegue ter uma vida longe deles, se você não é capaz de achar outra pessoa, que você pode acabar sozinha. É meio do tipo, Olha, todo esse pedestal que eu te coloquei lá atrás, você não é tudo isso não. Quem é tudo isso sou eu. né? Porque, afinal, é tudo sobre ele. Então a partir dessa segunda etapa, gente, ele vai se transformar no seu pior inimigo e vai passar
a meio que desdenhar, assim, das suas vulnerabilidades. Você lembra que ele tava ali aprendendo tudo sobre você, seus sonhos, suas inseguranças, o jeito que você age, o jeito que você gosta, o que você não gosta? Gente, infelizmente, como um bom abusador, ele vai usar as vulnerabilidades que você mostrou pra ele, que não está errado em você mostrar, porque eu acho que as relações requerem vulnerabilidade, mas ele vai pegar essas vulnerabilidades e vai começar a esfregar bem na sua cara, e de uma forma negativa. Então, ai, eu tenho certa vergonha de fazer aquilo. Ele vai falar, né, você não serve pra nada, você fica com vergonha daquilo. Então, algo que talvez você recebia suporte antes, vai ser usado contra você. E, gente, é muito cruel, né? Porque é exatamente onde machuca que ele vai usar pra machucar. Então, talvez algo que ele botava assim como algo que ele admirava em você, né? Uma certa vulnerabilidade, vai passar a ser odiado e vai ser tratado como fraqueza. E narcisistas não gostam de fraquezas. Eles são aquela impenetrável, assim, eles são os incríveis. Então, ele vai começar a apontar muito seus defeitos, ele vai ficar rotulando sem fim, assim, as pessoas, e você vai, talvez vai menosprezar pessoas da sua vida, coisas que você faz, como se você estivesse fazendo sempre tudo errado. E também, né, se você muitas vezes for ficar reativa, né, porque tem gente que acaba abaixando a cabeça porque é muito sofrido. E tem gente que começa a ficar reativa. E se você ficar reativa, ele vai começar a taxar, né, a vítima, você como louca, como perversa, rancorosa, invejosa, ressentida, né, porque como assim? Eu sou incrível, você que é um lixo e você que tá batendo de frente comigo porque você tem inveja de mim, né? E você, na verdade, gente, a real é que você vai ser taxada de tudo que ele é. Por trás de todos os personagens que ele cria, todas as máscaras sociais que ele cria, ele vai pegar tudo que ele é, que é o louco, perverso, rancoroso, invejoso, ressentido, e vai falar que você é, mas no fundo é ele que é. Então, pra gente começar, eu sei que quando a gente tá dentro da relação é muito difícil de ver essas coisas, mas quando a gente começa a ver de fora, a gente vê que no final do dia ele é tudo isso sim, e ele tá jogando pra você, ele tá responsabilizando você pelo que ele é. Então, até pra quem tiver um pouco confusa, né, como essa fase de desvalorização acontece, né? Tem algumas frases típicas que o livro traz que eu achei muito boas, assim, de como a pessoa pode te desvalorizar. Só pra a gente começar a ficar antenado e saber reconhecer. Por exemplo, ele pode chegar pra você e falar: Você é muito dramática. Você é maluca. Nossa, que coitadinha que você é. Ai, você exagera demais, sabe? gente, tem que lembrar que ele é uma pessoa mais infantilizada, né? Ele quer ser suprido a todo tempo e ele é demandante, né? Então também pode ter frases do tipo, Ah, eu preciso que alguém que me motiva, que me faça rir. Você não faz isso, né? ou, de novo, te menosprezando, Mulheres gostam de cara babaca, né? Olha você, né? Que tá aqui. Não ligo se você tem problemas. Dane-se se você tem problemas. Estou cansado dos seus dramas. sabe? Totalmente invalidante, gente. Eu falo, O problema é seu, a decisão é sua, sabe? Faz o que você quiser, eu não ligo. Tô nem aí se você tem depressão, se você tá mal. sabe, a necessidade emocional dele sempre é prioridade. Ou quando ele, né, dá um pouquinho uma baixada de guarda, mas mesmo assim, gente, é muito complicado quando você tá lá super chateada, a pessoa fica, Ai, só tava brincando. gente, isso é muito invalidante. A pessoa muitas vezes tá fazendo algo que tá te machucando e aí invalida que você tá chateado. Então toma cuidado também com esse tipo de comentário, tipo, só tava brincando. Gente, não. Se é brincadeira que machuca, tem que prestar. A gente não pode diminuir. E por baixo de todos esses comentários maldosos, assim, todos esses comportamentos, assim, horríveis, né? Que a gente falando aqui, né? Ele faz isso porque ele tem um medo absurdo de abandono e rejeição. São pessoas, muitas vezes, que já foram abandonadas, já foram rejeitadas, já foram humilhadas, e elas, infelizmente, repetem isso na fase adulta, né? E isso é importante pra gente entender a próxima etapa, porque ele vai te abandonar em algum momento. Então, como ele tem medo de rejeição e abandono, a tática dele é abandonar as pessoas primeiro. E sempre de uma forma planejada, premeditada, arquitetada, porque ele tem que sempre sair por cima. Então, é de uma forma pra alimentar o ego dele. Então, quando começa essa fase, né, de abusos, muitas vezes a vítima, né, a mulher presa ali, fica desesperada, né, pra voltar à fase do love bombing, a fase que ela era muito amada, né, tinha aquela intensidade de amor. E muitas mulheres, né, muitas vítimas, muitas vezes começam a se esforçar muito pra agradar o narcisista, né, o parceiro narcisista, mas acabam tendo como resposta mais raiva, mais desprezo, e pode até acabar sendo trocada por outras programações, ou ele pode simplesmente não aparecer, te dar o gosto de novo, você vai começar a ser deixado só, você vai começar a ser deixada sozinha, e por assim de diante. Então, quanto mais você tenta, mais ele se afasta. E é cruel, né, se a gente parar pra pensar nisso. Só que, quando você fica tentando, e a pessoa só se afastando, uma hora você começa a cansar, né, gente? E aí, o que o narcisista faz quando ele percebe que a vítima, ela começa a se distanciar, né? Ele volta. E, em geral, com, assim, gente, pequenos agradinhos, migalhas, né? Vamos botar o nome aqui. Migalhas de afeto. E usando um pouquinho lá da máscara do começo. Isso vai deixando a vítima confusa, né? Porque antes ele tava frio, mas agora ele tá me amando muito de novo. Porque na cabeça dele, você não pode deixá-lo de jeito nenhum. Até que ele esteja pronto e ele que decida que você não é mais útil, que essa relação tem que acabar. E quando ele decidir, né, que essa relação acabar, que esse término vai acontecer, é montado pra ser meio confuso pra vítima e vai ter uma sensação, assim, de que você foi descartada, controlada, meio que dominada, assim, por ele. E é importante ser meio confuso, gente, porque, de novo, gente, ele precisa de gente pra ficar nutrindo o ego dele. Então, quando ele te deixa confusa, fica aquele,
A gente terminou, a gente não terminou? Calma, eu não tô entendendo. Você gosta de mim, você não gosta de mim? E ele te deixa num limbo que ele consegue te puxar na hora que ele quer. E quando ele precisar de gente pra fazer ele se sentir bem, infelizmente você vai ser usado até como um objeto. Você lembra que eu comecei o episódio falando que ele usa as pessoas como objetos? É mais ou menos essa a dinâmica. Então, mesmo quando o abusador acaba descartando, né, a vítima, o narcisista acaba descartando a vítima, e muitas vezes ele vai ficar stalkeando, vai ficar se mantendo assim por perto, vai se manter presente na vida dela assim de alguma forma, porque ele não aceita ser esquecido, né? Se lembra? Muito egocêntrico. Ele quer poder entrar e sair da vida das pessoas quando ele quiser, porque sempre é tudo pensado para benefício próprio, o que vai suprir ele, o que faz bem para ele, e dane-se, né? Dane-se se faz mal, se ele fica entrando e saindo da vida de alguém e acaba deixando a cabeça da pessoa biruta, sabe? Ele tá nem aí. E a terceira e última fase é o descarte, que eu já comecei a falar antes, que é quando pega esse conto de fadas, né, ou esse pesadelo e joga no lixo. E a fase do descarte, gente, é quando vem tudo à tona, assim, o narcisista, ele provavelmente vai começar a fazer essa fase do descarte, provavelmente no pior momento da vítima, assim, porque provavelmente vai pegar uma mulher que ele admira de alguma forma, vai minar a autoestima dela, e quando ela estiver apagada, né, porque é isso que um relacionamento abusivo pode fazer com as pessoas, parou de ter serventia, né, gente, porque ele tava ali pra suprir do seu brilho. Se você não tem mais, pra quê, né? Pra que você serve? Então, nesse momento que ele vai dar a descartada na vítima, né, pode ser um momento ruim que a vítima tá passando, que aí ela vai estar mais vulnerável, ela vai estar com menos brilho ainda, porque ela tá passando por dificuldade, e vai estar no auge da vulnerabilidade, assim, de dor, de fraqueza, e basicamente é o momento que ela mais precisa do parceiro, que ela mais precisa de apoio, e é quando ela não vai receber. Porque é muito mais fácil manipular e destruir a vítima quando ela se encontra fragilizada e com menos capacidade de reagir, raciocinar de forma lógica, procurar a rede de apoio dela. E muitas vezes, nesse momento, você já foi afastado da sua rede de apoio, né? Porque ele vai criticar os seus amigos, você, tudo. Então, tem chances de você ficar um pouco isolada, que também é vantajoso para ele. Até porque pessoas isoladas pedem menos ajuda e tem menos gente questionando, né, em volta. Então, as chances do narcisista nessa fase que a vítima tá muito fragilizada ser confrontado ou desmascarado, né, no que ele faz, é muito menor. E sim, gente, isso é covarde porque ele é muito covarde. Então ele vai escolher fazer isso de uma forma que não vai ser respeitosa, que não vai ser legal. Então, depois que ele já tiver deixado a vítima exausta, com esses joguinhos deles, com as agressões verbais, talvez até físicas, gente, dependendo da relação, humilhação, traição. Tem muitas vezes traição envolvida, gente. Projeção, né? Pegar o que é dele e jogar pra você, como se você fosse invejosa, você fosse agressiva, sendo que é ele. Tudo, né? É a doença dele, mas você que é essa pessoa horrível. E você vai recebendo isso como culpa do tipo, realmente, eu deveria ter sido mais flexível, realmente, eu sou muito egoísta, realmente, eu exagero nas coisas. É aí que o narcisista decide que você não serve pra nada. E nesse momento, você passa de tudo na vida dessa pessoa pra nada. Porque ele já sugou tudo que ele podia. Você já tá no chão. E aí, não serve pra nada, né, gente? E algo pra gente ficar atento aqui, né, que por mais que ele tenha sugado todo o brilho, toda a essência ali da vítima, ele não vai deixar a vítima realmente. Ele não sai de cima. Porque quando ele precisar das migalhinhas, quando ele precisar de alguém ali pra dar um up, uma melhorada na autoestima dele, ele vai te procurar. Então, nesse momento do descarte, ele só quer fazer com que a vítima sinta aquele gosto amargo, assim, do descarte, né, da rejeição. Mas ele também vai querer manter você atada a ele, meio dependente, controlada por ele. Ele vai continuar te observando pra garantir que você não seja feliz e nem se liberte dele. Sabe aquela pessoa, eu já vi isso acontecer muito, gente, com amigas minhas, que tipo, o cara termina e tudo mais, e aí chega, a mulher começa a postar ou que tá saindo, ou que tá feliz, ou, sabe, começa a postar, querer compartilhar mais momentos felizes da vida, aí começa a mandar mensagem, aí começa a curtir, sabe, se faz presente, sabe? E esse momento de posse meio que ele fica, né, porque ele já terminou com você de forma meio confusa, né? Que é exatamente pra te deixar confuso. Será que ainda me ama? Será que ainda não? Será que ainda quer estar comigo? Será que não? Essa posse, ela dura por tempo indefinitivo, assim. Enquanto ele quiser, o quanto ele bem entender. Porque, gente, o objetivo é você suprir ele, é você dar toda a atenção pra ele do que ele precisa. Então, o narcisista, ele vai manipular você e vai deixar meio que acorrentada a ele até encontrar uma nova fonte de suprimento melhor. Então, enquanto ele não achar alguém, de novo, com esse brilho que ele quer sugar, vai ser você, né? Porque, mal ou bem, você ainda é você. Você pode dar uma melhoradinha, né? Porque depois que a gente tira alguns entulhos da nossa vida, a gente dá uma melhorada, né? E aí vai lá vir ele de novo pra sugar de novo essa nova força que você ganhou. Só que, gente, acaba que, infelizmente, quando você termina com uma pessoa narcisista, você pode acabar descobrindo, ou vai acabar percebendo, né, que a pessoa, ela era uma farsa, assim. E isso eu acho que é uma também parte muito dolorida. Gente, tudo é muito dolorido, mas isso também é dolorido. De muitas vezes você percebeu que você achava que você tinha um relacionamento monogâmico que você não tinha, que a dedicação dele pra relação era uma farsa, não era real. E que você começa a ver um padrão, assim, gente, muitas vezes de traição, que você vê que o narcisista, ele entra e sai da vida das pessoas e você foi mais uma vítima, né? Assim como
como se ele não tivesse nem aí, zero empatia, assim, zero remorso. E aí você vai perceber, tipo, uma enxurrada de mentiras, uma hipocrisia. Algumas vezes você pode descobrir vícios, traições e muitas vezes ex-namoradas que acabaram sendo cúmplices, né? Que também estavam ali traindo você com ele, com os dois ali, né? Que elas foram descartadas anteriormente, né? Seja contatinho ou seja ex-namorada. E que talvez o querem de volta, né? Porque ele sempre fica ali puxando a corda, mesmo estando com você, mesmo estando num relacionamento com você. E é tipo uma coleção, assim, de pessoas que ele tem. Que ele mantinha relação com todas elas, né? Seja contatinho ou não, ou ex, pelas suas costas, que ele precisa, né, desse suprimento pro narcisismo dele, né, pro ego dele. E você era uma das fontes, mas ele nunca largou as outras dele, depois que entrou na relação com você. E você também pode acabar descobrindo vício em drogas, pornografia, tráfico de drogas, além de outros crimes, assim, dependendo. Então, quando você sai da relação, algumas vezes pode vir uma enxurrada dessas informações negativas que, antes você não tava vendo, ele também tava escondendo, né, porque antes ele tava botando o personagem, a máscara, né, depois vocês terminam, a máscara cai. E aí você vê toda essa podridão. E uma coisa que é muito difícil nesse término com o narcisista é que mesmo ele não te querendo mais, mesmo ele ainda ficando ali, né, pra receber alguma coisinha de você, pra inflar o ego dele, ele também vai fazer uma campanha de difamação de sua, de falar mal de você, pra todos os conhecidos, amigos do casal, talvez até a família da vítima, né? Porque ele quer sair por cima. Gente, é sempre o benefício é ele. Então ele tem que ser o incrível, ele que tem que sair, tipo, é o melhorzão e vai sair bem pela história. E ele normalmente vai contar histórias, assim, bem distorcidas, bem manipuladas. Só que como todo relacionamento abusivo, muitas vezes a vítima ela não fala sobre os problemas, exatamente pra proteger o agressor. E tem gente que não conhecendo o lado da vítima vai acabar comprando as histórias, né? Aquela famosa história, minha ex era louca, minha ex era difícil, sempre tinha briga, era um drama, não tinha vida própria, me sufocava e foi por isso que eu terminei. Sendo que a gente sabe que a história não era bem assim, né? E por mais difícil que seja, porque é muito difícil, gente, as vítimas elas cometem um erro muito comum de querer reagir e tentar desmascarar, do tipo, não, ele não é isso, sabe? Ele é o errado. Só que ao tentar fazer isso, você acaba reforçando a visão dele, da história, que você é louca, que você é invejosa, que você é ressentida, que no fundo é ele, a gente sabe que é ele. Mas é a história que ele tá contando pros outros e pra ele mesmo, e ele acredita, tá? Você vai pensar, ele acredita nessa baboseira? Sim, ele acredita. E essa reação de você se importar também com o que ele tá fazendo, alimenta ainda mais o senso de superioridade dele, porque ele não só vai ver você saindo como a louca, como ele tá pintando, e ele vai se achar incrível, ele vai se achar superior. Então, o que as autoras no livro acabam sugerindo, gente? Assim que o narcisista terminar com você, tirar ele desse esquema, assim, né, de deixar você ali no limbo e tudo mais, gente, isso é um presente. Então, você precisa bloquear ele da sua vida, focar na sua recuperação, da sua autoestima, de você voltar a se sentir bem e esquecer dele, gente. Foge. Como diria a capa do livro, corre e não olhe para trás. Porque a maior vingança que você pode fazer é ser feliz longe dele e de preferência que ele não saiba que você está feliz, porque senão ele vai ficar incomodado que você está feliz, tá? Saiba disso. Então, quando você torna ele insignificante e irrelevante para você e evitando o confronto direto, sabe? Você não tá ali munindo ele, se mostrar assim desinteressada por ele, gente, isso realmente mata o narcisista, porque ele se acha incrível, ele se acha o centro do universo. E você vai mostrar pra ele que ele não é nada pra você. Então, não se esqueça, tá, que o narcisista ele se alimenta da emoção e da reação das pessoas que ele se relacionam. Se você não dá nada disso pra ele, se você não se relaciona, se você se torna indiferente, é uma ferida pra ele, é um ego narcísico e vai incomodar ele. E pessoal, se vocês ficaram até aqui, se vocês gostaram desse conteúdo, eu vou pedir pra vocês classificarem esse podcast com 5 estrelinhas, que ajuda muito a fazer o podcast crescer. Ativar o sininho pra vocês não perderem novos episódios e também seguir aqui na sua plataforma de áudio para vocês continuarem acompanhando o Mente Reflexiva e tudo que vai surgir por aqui. Eu também vou deixar aqui o convite para vocês compartilharem com alguém. Se você identificou que alguém tá passando por esse problema e pode se beneficiar desse episódio, das informações que estão aqui, envia ele pelo WhatsApp para alguém. E também, se você estiver passando por algum momento difícil e quiser estar olhando com mais cuidado para essas situações que eu falei hoje e que eu descrevi, aqui vai estar na descrição também do episódio o link para terapia. Se eu não puder te atender, eu vou te encaminhar para alguém da minha equipe para você cuidar de você e fazer essa retomada de quem você é e desse fortalecimento aí da sua luz e do seu brilho. E se você também quiser participar do nosso canal e do nosso Clube dos Reflexivos, que é a nossa comunidade, vai estar aqui na descrição do episódio. E também os Instagrams. Tem o Instagram aqui do podcast, que é o @reflexivacast, e o meu também, de psicóloga, que é @AnaTeresaCavalcante, Teresa com H e Cavalcante com I, tá bem? Então... Esqueci, gente, mas temos o emoji. Deixei pro final, não tão proposital. E qual é o emoji, gente, que a gente vai botar pro narcisista? Será que nesse final de episódio é um emojizinho de alguém correndo? Eu sei que tem um corredor e uma corredora. Comentem qual vocês quiserem, se não, comentem os dois pra todo mundo sair correndo. Seja qualquer tipo de narcisista que você esteja lidando. Então, põe aí a pessoa pra correr, tá bem? Então, um beijão, gente.